Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao capítulo 19, versículo 1. Que nós peçamos o Espírito Santo para ele nos revestir e possamos compreender a palavra de Deus corretamente. E que ele conduza cada passo que nós dermos, cada escolha que nós vamos tomar, que ele revele a vontade de Deus nas nossas vidas. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao versículo 1 do capítulo 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrando, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhes devia 100 denários. E, agarrando-lhe pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, por que me rogaste? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, a sua dívida. Assim, encolarizado, o Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, a cada um de vós, se não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje vem nos falar sobre o perdão, em que Pedro vem questionar a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? E ele querendo mostrar que tinha conhecimento, acreditando que Jesus ia confirmar aquilo que ele estava falando. Até 7 vezes? Muitas vezes é utilizado o número 7 na Bíblia para confirmar, para falar sobre a perfeição. Então ele vem até 7 vezes e Jesus vem falar: não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Em outras traduções está escrito até 70 vezes 7. Mas o que vem a dizer isso? Jesus quer dizer: vai além, vai muito além do que você acha que é o perfeito. Vai muito além. Perdoar sempre. E para confirmar essa parte, ele vem contar uma parábola. Que nós devemos perdoar sempre. Que ele mostrando aqui, ele coloca um servo que devia ao seu patrão 10.000 talentos. Aqui interessante que 10.000 talentos
vale mais de 340 toneladas de ouro, convertendo ali em ouro, aquele valor, mais de 340 toneladas de ouro ele devia para o seu patrão. E ele se colocou diante do patrão, pediu perdão e o patrão o perdoou. Agora, ao sair, ele encontrou alguém que estava devendo para ele o quê? 100 denários, que convertendo em ouro dá menos de 30 gramas de ouro. Olha aqui o que vem nos trazendo então para a nossa vida. Vem trazendo para nós quanto nós pecamos em nossa vida. Quantas vezes nós pecamos em nossa vida? Se for colocar em uma balança o quanto nós devemos para Deus, nós devemos muito. E mesmo assim Ele se entregou para a nossa salvação, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Nós temos a graça de ter o sacerdote ordenado para nos perdoar nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, em persona Christi, perdoa os nossos pecados. Mas para isso nós temos que ir ao encontro do Senhor, e muito além. Assim, continuando, nós devemos perdoar sempre aqueles que nos ofendem. Sempre, sempre perdoar nosso irmão, para que o Senhor nos perdoe. E aqui vem a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem tem nos ofendido. Por isso colocado assim, quem tem nos ofendido, porque não é só quem fez mal para nós no passado, mas aqueles que estão fazendo agora. Nós devemos perdoar. Que nós perdoamos, assim também o Pai irá nos perdoar de todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Mas nós precisamos o quê? Nos arrepender, perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar sempre. E assim o Senhor irá nos perdoar, e assim Ele nos conduz para a vida eterna, Ele nos conduz para junto dEle. E vamos orar nesse momento. Senhor, que nós saibamos, Senhor, ter essa graça de perdoar. Que nós sabemos que muitas vezes é difícil, que muitas vezes nós não sabemos como agir. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar, porque nós agimos muito por nosso pensamento, por nossos sentimentos, e esquecemos de levar em consideração, Senhor, que Tu és grande, Tu és glorioso, Tu nos perdoa. Tu fez o maior sacrifício para a nossa salvação. E muitas vezes por pequenas coisas, assim como esse servo, pequenas coisas nós nos encolerizamos, nós guardamos mágoa do nosso irmão, enquanto o Senhor pagou o preço maior pela nossa dívida, que é infinitamente maior aquilo que nos fazem, aquilo que nos magoa. A nossa dívida somente poderia ser paga de uma forma, e foi pago pelo Teu sangue, pela Sua morte na cruz, pelo sofrimento, Jesus. Que nós saibamos nos voltar para Ti, pedindo perdão. Ir ao encontro do sacerdote sempre que possível para fazer a confissão. E ir ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que nos magoaram. Senhor, que nós, quando não temos força, que nós saibamos recorrer ao Teu Espírito Santo. E que o Seu Espírito Santo nos conduza para a melhor maneira, para dar as melhores palavras, para ter a melhor ação possível, para perdoar todos aqueles que nos ofendem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe e volte para nosso olhar, se compadeça de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.